Muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Aqui quem fala é o Patrício e está começando mais uma sessão brainstorming com uma tempestade de ideias para você. Bom, a gente está aqui em mais uma sexta-feira para trocar uma ideia. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre alguns temas que não são considerados tão agradáveis de se conversar geralmente, mas que têm uma importância bem interessante de serem discutidos e de serem falados. Hoje eu quero tocar no assunto sobre luto e morte com vocês, a partir de algumas reflexões que uma série da Netflix nos dá, que é uma série chamada Afterlife, né? Essa série é bem interessante, é uma série chamada Dramédia, né? Uma série de drama, mas que tem elementos de comédia muito legais, né? E que ela pode ser um pouco atrativa quando você vê ali o resuminho dela, talvez quando você está passando no Netflix, né? Ali fala basicamente que é um cara que ele está enfrentando um luto a partir de vídeos que a mulher dele que faleceu deixou como instruções para ele, por saber que ele era um cara que não tinha, vamos dizer assim, habilidades sociais muito boas, ou que ele não conseguiria se motivar sem ela. Então ela deixa vídeos para ele. E a impressão que dá é que a série vai girar em torno disso, né? Que a série vai se dar toda em torno dessa dinâmica. Mas não é exatamente isso que acontece, né? A realidade é que Afterlife vai muito além disso, tratando de comédia de uma maneira muito interessante, tendo assim, cenas extremamente engraçadas, que você dá muita risada, mas que te leva a pensar sobre temas da morte sem que você perceba, né? Você se pega refletindo sobre isso a partir do momento que você assiste. Então, no geral, a gente vai tocar nesses assuntos aqui hoje, a partir de alguns temas da série. Bom, antes da gente ir mais além, eu gostaria de te convidar para escutar os episódios anteriores deste podcast, né? A gente está indo aí para os 16º, se eu não me engano, episódio. Tem episódio novo toda sexta-feira, caso você esteja chegando por aqui hoje, então achou legal a ideia, a troca de ideias aqui, enfim. Quer saber mais sobre o Sessão Brainstorming? A gente tem vários episódios e sai um novo toda sexta-feira. Você pode estar escutando isso no Spotify, no YouTube ou em outra plataforma, né? Tento disponibilizar no máximo possível que eu posso, que dá de plataformas diferentes. Então eu sei que tem gente que escuta pelo Google Podcast e por aí vai. Tem vários lugares. Bom, e se você está achando legal também, você pode compartilhar esse podcast com alguém aí que você gosta, alguém que possa vir se interessar, né? Então fica também esse convite aí para estar compartilhando essas ideias com uma pessoa legal que possa escutar e gostar também. Talvez está aí se tornando mais um membro dessa tempestade de ideias que acontece aí toda sexta-feira. Eu também sempre gosto de convidar vocês para estar falando desses temas comigo. Então achou legal, achou interessante, me procura aí na rede social, no Instagram, no Facebook, me manda um e-mail, né? Tem o patriciolauro@gmail.com. Meu Instagram é o @patriciolauron, com um M no final, depois do Lauro. Então me procura aí, vamos conversar sobre esse assunto se você achou interessante. Me segue lá e vamos trocar ideia. Bom, esse podcast sempre foi idealizado assim como uma coisa que aproximasse pessoas que talvez pensassem parecido ou que gostem de debater assuntos, né? Então vamos, sem mais delongas, às temáticas. Como eu disse, então, a Afterlife vai se desenvolver em torno disso, né? Vou ler um breve resumo aqui para vocês para a gente poder se compreender melhor. Afterlife se desenvolve em torno de Tony, cuja vida é virada de cabeça para baixo depois que a sua esposa morre de câncer de mama. Ele contempla o suicídio, mas decide viver o suficiente para punir o mundo pela morte da sua esposa, dizendo e fazendo o que der na telha. Embora ele pense nisso como seu superpoder, seu plano é prejudicado quando todos ao seu redor tentam torná-lo uma pessoa melhor. Então, ao longo da história, você vai acompanhar o Tony em várias situações muito interessantes e muitas engraçadas, né? Onde ele vai tentar ser o cara chato, ele vai tentar ser o estraga-prazeres, ele vai tentar ser essa pessoa que as pessoas não querem conviver.
Mas a realidade é que as pessoas à volta dele têm um papel muito interessante de acolher ele, de sugerir coisas, de que ele tente coisas novas e tudo mais, e tudo isso vai fazendo com que ele faça as próprias reflexões, né? Então é uma série que toca em muitos assuntos pesados. A gente começa falando sobre o luto dele e da esposa, né? Ele, pela morte da esposa. Então ele tá ali nessa vida que ele não vê mais a pena, que ele não vê sentido sem ela. E muitas insinuações de suicídio vão acontecer nessa série, né? E às vezes é muito direto e é muito uma coisa angustiante de assistir assim. Ele pensando sobre aquilo, a insinuação daquilo é bem forte. E então é um dos pontos, né? Como lidamos com a morte é um dos pontos que Afterlife traz e é bem interessante. Por mais que a gente tenha o padrão do personagem da série, do Tony, a gente não pode esquecer que não existe exatamente um padrão para o luto. Por mais que a gente tenha muitas fases descritas nas teorias psicológicas, a gente não pode esquecer que as pessoas são bem únicas. E por mais que a gente possa seguir essas fases, a gente sabe que essas fases elas vão acontecer em ordens diferentes, em intensidades diferentes e até de maneiras diferentes em cada pessoa, né? Então, dentro daquilo que é único em todo ser humano, essas fases vão se realizar, né? Então, a gente vai ver algumas delas com o Tony, né? A gente vê algumas dessas coisas acontecendo. Dentro de tudo isso, dentro dessa negação, né, bom, citando para vocês rapidinho os 5 estágios mais famosos, né? A gente tem a negação, a raiva, a negociação ou a barganha, a depressão e a aceitação. Então a gente vê o Tony navegando nessas fases, né? E é bem interessante que ele passa, não sei se a gente poderia dizer em negação, mas eu acredito que sim, em boa parte da série ele tenta reconstruir alguma coisa em certa altura, né? Tanto é que a primeira temporada ela vai dar uma falsa ideia de que tá tudo bem com ele, e a gente vê exatamente o contrário nos primeiros episódios da segunda. É um impacto bem forte, assim, principalmente se você está assistindo direto as 2 temporadas, né? E as fases são assim, elas vêm e voltam, né? Então o luto não é uma coisa simples e linear, ele é uma coisa complexa, entrelaçada e profunda, né? Bom, no começo da série ele vai tentar seguir esses vídeos e instruções da mulher dele, mas com o tempo isso perde o sentido, né? Quando ele vai tentando viver no seu dia a dia. Ele se expõe a situações perigosas, ele decide que ele tem que experimentar de tudo, já que ele acredita que ele vai morrer, então ele vai atrás de drogas, ele vai atrás de alguns tipos de aventuras, ele enfrenta bandidos, né? Então ele vai fazer tudo disso um pouco, e cada um desses episódios são muito cômicos, né? Ao mesmo tempo que a gente vê todo esse comportamento de risco acontecendo com o Tony, a gente também vê que ele é muito apegado a algumas pessoas e não percebe. Então ele tem o pai, né? O pai dele, que é um senhor bem de idade avançada, que mora numa instituição, ele vai todo dia visitar o pai, né? E nessas visitas ele se aproxima de uma das cuidadoras, e ele tem essa relação com um pai que está próximo da morte também, que não lembra dele muitas vezes, não se lembra das situações. O pai dele tem uma questão de memória, né? Uma possível demência, né? Mas é um laço importante, ele constrói um laço com essa cuidadora, tem os laços das pessoas no trabalho, né? Que também se preocupam com ele se pega se preocupando com essas pessoas muitas vezes. Com alguns parentes, né? Aparece um sobrinho. Então são alguns pontos que vão fazendo com que ele reveja a atitude dele frente às coisas. Então ele age como, vou usar a palavra bem como ela deve ser dita, né? Ele age como um cuzão na maior parte do tempo, mas chega uma hora que ele percebe, não, eu tô fazendo errado, né? E eu posso fazer diferente pelo bem dessas pessoas que estão aqui em volta. Não é porque eu não vejo sentido agora que não tem sentido para elas. Algumas reflexões assim começam a acontecer com o Tony e ele muda um pouco a perspectiva das coisas. Mas ele vem e vai nisso tudo e é muito interessante de ver esse movimento. Bom, uma outra reflexão que surge num episódio bem específico, que eu acho muito interessante, e se tem algum aluno meu que fez psicopatologia não, que fez psicossomática comigo, vai se lembrar disso.
é uma reflexão sobre morte, né? Sobre uma boa morte, a morte que você escolhe, como você quer morrer, né? São reflexões que a gente não para fazer. E é um pouco irônico a gente não fazer elas, né? Como que isso se dá na série? Na série isso se dá a partir de um contato que o Tony vai ter com outro personagem que deseja o fim da vida. E, de certa forma, o Tony vai deixar que isso aconteça da maneira que o cara quer, por entender que esse cara entendeu, sentiu melhor daquela maneira, que era o ponto onde ele queria parar, né? E ele escolheu aquela morte. Isso traz pra gente uma certa reflexão. Por que eu falei que meus alunos iriam lembrar? Que eu sempre proponho uma pequena pesquisa dentro do campus, né, quando a gente estava em aulas presenciais, da gente ir lá e fazer questionamentos com as pessoas, com acadêmicos, com professores, com funcionários da instituição, né, perguntando sobre o que seria uma boa morte, né, como essa pessoa já imaginou que a própria morte seria, como ela lida com a morte, esse tipo de coisa. As pessoas ficam muito incomodadas de falar disso. E é estranho que isso seja tão incômodo. Eu sei que a morte é uma coisa pesada, mas é só a gente pensar que é a única certeza da vida. Então a gente não deveria falar e pensar sobre ela, né? E essas são reflexões que Afterlife vão trazer de uma maneira, ao mesmo tempo que pesada, que dolorida, cômica. Ao mesmo tempo que cotidiana, pois são situações do dia a dia, são situações de trabalho, mas ao mesmo tempo únicas, né? Ao mesmo tempo muito com a marca daquele personagem. Ele é aquele tipo de personagem muito ranzinza, sabe? Que de tão reclamão ele é engraçado. E você se apega com o personagem, né? Um outro ponto que mantém muito ele centrado muitas vezes é o cachorro. Ele tem uma cachorra, né? Que ele é bem ligado, assim, na história. Então isso também é um outro fato que liga ele. E que faz com que, às vezes, pensar sobre a morte é pensar sobre vida, né? Eu acho que a série mostra um pouco disso. Ao mesmo tempo que ele tá fazendo ali essa reflexão dele do que seria morrer, de como seria morrer, e, né, sobre a dor que ele sente. Ele também pensa sobre a vida dele, sobre o que é bom, sobre como ele pode melhorar, como ele pode se reinventar, como ele pode ressignificar a vida. Então, Afterlife nos propõe todas essas reflexões, né? Então, por mais que seja difícil pensar sobre isso, eu acredito que seja uma reflexão um tanto quanto necessária. Talvez se você tiver pensado um pouco sobre a morte, você viva melhor, né? Não que a morte tenha que ser o seu grande projeto de vida, mas tem que ser uma realidade que você aceita. E talvez se você aceitar essa realidade, você vai aproveitar melhor as oportunidades do seu dia a dia. Você vai se sentir melhor fazendo suas escolhas, né? Então, muita gente falou aqui sobre a autenticidade, né, e tudo mais durante esses episódios aí do podcast. Eu acho que uma reflexão que nos leva a pensar sobre a autenticidade é sempre a reflexão da morte, né? O que a gente está fazendo com esse tempo que nós temos aqui nessa vida, independente se você acredita que há outra vida depois dessa, né, que seja reencarnação, que seja uma vida eterna, espiritual, ou o que seja, né, ou que não há nada. Mesmo assim, você tem um tempo aqui precioso e que talvez por simplesmente evitar pensar em situações dolorosas, você não aproveite o tempo que você tem antes que essa situação chegue. Mesmo que ela chegue na perca de um ente querido, mesmo que ela chegue na sua eminência de morte, né? Bom, gente, então é isso. Eu espero ter me feito compreender por vocês. Tenho tentado fazer esses episódios menos estruturados, então pode ser que fique um pouco misturados assim os pensamentos, mas eu também tenho tentado deixar fluido. Então, deem um feedback de vocês, por favor, sobre essa estrutura assim mais conversada. Espero que essas reflexões tenham sido legais, que isso coloque vocês para pensar nas coisas das vidas de vocês, porque com certeza me fez pensar nas minhas. Agradeço a sua audiência até aqui, né? Estou aberto aí às suas considerações, a uma troca de ideias e sugestões para os próximos episódios. Vocês podem entrar em contato e fazer isso. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.